Cada um de nós passaremos por uma prova. Uns de um jeito, outros de outro. Uns de uma forma, outros de outra forma. Mas nenhum de nós escaparemos da provação da nossa fé. E a nossa fé tem que suportar a provação. A Bíblia diz na carta que Pedro escreve, a primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1, ele diz assim, versículo de número 7 do capítulo 1, ele diz assim no versículo 6, começando pelo 6: nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, eu vou parafrasear esse texto, para que uma vez confirmado o valor do vosso relacionamento com Cristo, porque fé é relacionamento, fé sem relacionamento é hipocrisia. Aleluia. A fé tem que ter relacionamento. Ou a fé, a raiz da palavra fé é exatamente fidelidade, relacionamento. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, conquistando vitórias em meio às tribulações. Sadraque, Misaque e Abdenego nos dá uma lição. Nós precisamos entender que na caminhada da nossa trajetória na terra, na nossa caminhada cristã, nós passaremos por provações, por tribulações, e algumas delas nos fará chorar quase que lágrima de sangue. É como beber um cálice de fel. Mas a Bíblia diz que no tempo em que formos aprovados, o Senhor Deus diz no livro de Isaías, tirará o copo, aleluia, o copo de imundícia que o adversário nos deu para beber, de fezes, de amargor. Ele está dizendo assim: eu tiro da tua mão e devolvo para o teu adversário beber. Não importa o tamanho da aprovação, o certo é que a tua aprovação já está garantido pelo Senhor Jesus. Agora eu e você temos que ter essa consciência. Se Deus garante a nossa vitória, então vamos fundamentar isso na palavra. Capítulo 3 de Êxodo, a Bíblia diz no versículo 6 a 8, até a parte A do versículo 8, diz que Deus conhece a nossa vida no detalhe. Ele não conhece para nos deixar a revelia, Ele nos conhece para intervir no tempo determinado por Ele, até porque todas as coisas estão sob o seu controle. Nada escapa do seu controle. A Bíblia diz no livro de Isaías, no livro de Jeremias, melhor dizendo, e no livro de Jó, que assim como Deus colocou o limite para as ondas do mar, aleluia, ou melhor, botou a areia da praia como limite do mar para não poder ultrapassar, assim também Ele bota limite para a ação do adversário contra as nossas vidas. A provação não pode caminhar 1 centímetro, 1 milímetro além daquilo que Deus estabeleceu como limite. A gente às vezes próximo do mar, a gente vê aquelas ondas que vêm impolutas, linda, bonita, vem como que saltando montes de outeiro, e de repente você olha para a praia, ela como que se ajoelha na praia. É Deus dizendo: até aqui você vai, daqui para frente não vai. A luta, ô pastor, mas a luta está muito difícil, muito renhida. Quanto mais próximo da vitória, mais renhida a luta fica, mas a vitória está garantida. Lembrai-vos do povo de Israel nas campinas de Jericó. Os 6 primeiros dias, uma volta por dia. O último dia, 7 voltas num só dia. Mas a vitória foi certa. E as lições do passado servem de norte para as nossas vidas, serve de base. Jesus disse: eu venci o mundo. Ele venceu, você vence. Mas ele passou por luta, nós também vamos passar. Mas a nossa vitória está garantida pelo Senhor. E Ele conhece as nossas lutas. A Bíblia diz no livro de Êxodo, aonde eu já me fiz referência, capítulo de número 3. A Bíblia diz assim, olha que coisa tremenda: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Certamente,
Deus está vendo a aflição que você está passando, qualquer que seja ela. E eu ouvi o seu clamor. Deus está ouvindo o seu clamor. Conheço-lhe o seu sofrimento. Aleluia. Ele diz: por isso eu desci para livrá-los da mão dos egípcios. A Bíblia diz que quando nós clamamos ao Senhor, diz no Salmo 12, versículo 5, que o Senhor fica de pé no trono para ouvir o gemido dos necessitados. Ele não ouve o gemido para ficar indiferente. Ele ouve para intervir. Ele ouve para dar um basta. Ele ouve para resolver a situação. Será que isso é verdade, pastor? Eu estou numa luta tremenda. Eu sei que Deus conhece tudo, que Ele vê tudo. Mas parece que eu estou só. Não está. Só parece. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 28, 20, Jesus é prático. Ele é enfático. Ele diz assim: todo poder é me dado no céu e na terra. E eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não disse alguns dias. E ele não disse eu estarei. Ele disse estou presente. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Voltando ao Salmo de número 46, que já foi lido aqui hoje. A Bíblia nos dá uma revelação extraordinária nesse Salmo, que por vezes passamos por cima. Deus é, Ele não será. Eu quero que você me ajude a profetizar esta noite. Diga para a pessoa que está do seu lado, conforme o Salmo 96. Aliás, 46. Diga comigo, conforme o Salmo 46. Cutuca ele aí. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza e o teu socorro bem presente na hora da tribulação. Se você acredita nisso, dê o melhor glória a Deus que você pode e aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Jesus para sempre. Ele é, Ele não será, Ele sempre está conosco, independente das situações circunstanciais, porque Deus não se move por conta da situação circunstancial que nos cerca. Ele se move pelo seu poder. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. E tem mais, Ele não nos abandona jamais. Pastor, como é que você levou a surra que levou do criminoso? Mas Ele estava comigo. Em nenhum lugar da Bíblia diz que nós não vamos passar por tribulação. A Bíblia diz que nós vamos passar por tribulação. E nenhum soldado vencedor sai 100% ileso das batalhas que enfrenta. Ele é vencedor, mas ele é ferido por vezes no enfrentamento das suas batalhas. Até no esporte. Nos esportes mais radicais, mesmo os vencedores chega ao fim da prova com algumas lesões, mas é vencedor. Na vida cristã é a mesma coisa. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 31, do verso 6 a 8, que Deus não nos deixará, não nos abandonará. Ele não nos deixa e nem nos abandona, sob hipótese nenhuma. Deixa eu te dar uma boa notícia. Ninguém consegue fazer a cabeça de Deus para não te abençoar. Ninguém consegue dissuadir Deus para não te abençoar. Ninguém consegue fazer a cabeça de Deus para te abandonar. Balaão foi inquirido para amaldiçoar o povo, dizer: eu não posso. Deus já deu o decreto de abençoar, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. É assim que Deus pensa a seu respeito. Será que é mesmo? Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas quando é que o Senhor estará conosco? Quando é que Ele intervirá na nossa história? Quando é que Ele vai mudar o nosso cativeiro? E quando é que Ele vai dar um basta nisso? Quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Não é de meio coração, não é mais ou menos. Eu tenho que buscá-lo com toda a força da minha alma. Pastor, mas eu tenho a sensação de que eu estou só. A Bíblia diz no livro de Êxodo 33, de 12 a 15, Deus diz para Moisés: eu vou enviar um anjo, que o povo está me azucrinando demais. O povo está muito desobediente. Eu não vou não. Vou mandar um anjo, e esse anjo vai abrindo os caminhos fechados,
vai destruindo os amorreus, os ferrezeus, os jebuseus, todos os zeus que tem na frente. Moisés, eu imagino Moisés dizendo assim: Senhor, eu gosto muito de anjo, eu sei que eles estão aqui para nos auxiliar, mas se o Senhor não for comigo, vou não. A presença de Deus, ela é indispensável, é insubstituível. Alai de foglai tui que eu fastaios. A presença de Deus, ela é insubstituível. Aleluia! Ela é indispensável e insubstituível. Moisés sabia disso, por isso ele diz: se a tua presença não for comigo, eu não vou. E Moisés entendeu isso, sabe por quê? Porque está escrito na palavra. Está escrito: Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Para ele ser isto, ele tem que estar conosco. Não dá para estar apenas como espectador. O nosso Deus é o único Rei que sai no fronte de batalha para enfrentar os adversários dele e o nosso, que é o mesmo. Isaías 40, ele faz um desafio: quem na concha da sua mão colocou as águas, segurou as águas? Eu imagino Deus diz assim: eu coloco as águas do rio Araguaia, do rio Garça, do rio Tocantins, do rio Negro, do rio Solimões, do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico, do Oceano Índico, do Mar Vermelho, toda a veia d'água que se tem notícia debaixo desse sol, do caudaloso Tietê e o Tietê em São Paulo, e de toda a mina d'água que há debaixo desse sol. O Senhor está dizendo em Isaías 40, a partir do versículo 12: eu coloco na concha da minha mão. Aleluia! Ninguém consegue fazer isso senão o nosso Deus. Ele diz: eu meço o céu a palmo. Ele diz: quando eu quero, eu meço o céu com um palmo. Aleluia! Ele diz: quando eu quero, eu peço os montes e outeiros em balança de precisão. Saibais os senhores que a balança de precisão que a Bíblia diz é uma balança que ela não era maior do que a tampa desse púlpito. E Deus está dizendo: quando eu quero, eu pego os montes e outeiros, coloco numa sacolinha e boto no prato da balança. Já imaginou Deus pegando toda essa cordilheira que circunda esta região? O Monte Everest, os Alpes Suíços, a Cordilheira dos Andes, o Monte Roraima, a Serra da Mantiqueira, Serra da Canastra, e todos os montes que há notícia debaixo desse sol. Ele pega tudo isso e bota num pratinho de uma balança. Ele olha do céu e diz: os moradores da terra para mim são como um pingo num balde. Ele está mostrando a grandeza do poder dele. Parece que em Isaías 40 Deus resolve revelar-se ao povo e aos deuses, a galeria de deuses fajutos que havia naquele tempo e que há em nossos dias. Ele diz: quem me ensinou? Com que conselheiro eu aprendi? É como se Deus estivesse arregaçando a manga da camisa e convidando todos os deuses para um duelo. E ele diz assim: eu coloco os reis da terra e eu os tiro. Quando eu quero, eu assopro eles, eles se tornam menos do que nada, como pragando no deserto. E ele diz que pela força do seu poder, ele chama as estrelas do céu, faz uma chamada, e nenhuma delas faltam, responde a sua chamada. Se as coisas inanimadas responde a chamada de Deus, que dirá o resto? Eu estou dizendo tudo isso a você para garantir a você, fundamentado na palavra de Deus, que Ele não te deixa e não te desampara por nada. Porque tudo que é impossível para os homens é possível para Deus.